A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Márcio José Pinheiro, eu sou bacharel em teologia e também escritor. E como nos próximos estudos eu abordarei alguns assuntos que estão diretamente ligados ao livro de Apocalipse, eu apresentarei um breve histórico sobre esse livro para não deixar dúvidas sobre o assunto. Segundo definição do dicionário Aurélio, Apocalipse é o último livro do Novo Testamento que contém revelações terrificantes acerca dos destinos da humanidade. Outras pessoas dizem que Apocalipse é um livro que relata sobre catástrofes, guerras vindouras, um livro cheio de simbolismo que dá ênfase ao caos. É um livro fechado, de difícil entendimento, que relata o fim dos tempos. O significado básico da palavra Apocalipse é revelação, e por esse motivo alguns estudiosos dão também o significado de revelar, descobrir. É correto dizer que o livro de Apocalipse é o último livro canônico do Novo Testamento, e sua autoria é atribuído a João, onde contém revelações do fim do mundo que são apresentadas quase sempre em forma de visões. Segundo alguns estudiosos, Apocalipse ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, na ilha de Patmos, no mar Egeu, que é uma pequena ilha de rocha vulcânica que pertence hoje à Turquia Ocidental, onde os romanos enviavam os criminosos e transgressores políticos para trabalhar nas minas. Outros estudiosos apresentam uma data mais tardia, situando a sua escrita no final do reinado de Domiciano, no ano 81 a 96 depois de Cristo, depois de João haver fugido para Éfeso. No entanto, apesar dessa diferença de datas, o mais importante é que todos atribuem a escrita de Apocalipse ao apóstolo João. Dizer que Apocalipse é um livro fechado, eu acredito que não é correto, pois é verdade que esse livro é cheio de simbolismo, trata de temas encobertos, mas isso não o torna um livro fechado. Na realidade, Apocalipse é um livro aberto onde Deus revela seus planos e propósitos à sua igreja. É um livro aberto porque no capítulo 22, versículo 10, está escrito: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E antes de ser um livro que fala de catástrofes e caos, o meu parecer é que Apocalipse, de um sentido mais velado, fala do plano vitorioso de Deus para a humanidade, descrevendo a vitória de Jesus Cristo sobre todos os seus inimigos. Ele é um livro onde a revelação de Deus é apresentada a nós, pois no versículo 1 diz que o livro é a revelação de Jesus Cristo, e por esse motivo não é apenas um livro que apresenta eventos futuros. Dentre todos os livros contidos na Bíblia, Apocalipse é o livro que apresenta mais informações sobre o futuro do que qualquer outro livro. Esse livro ele nos dá a visão histórica e do controle que Deus tem sobre ela. É por esse motivo que eu digo que o livro de Apocalipse ele foi escrito para que nós, como povo de Deus, tivéssemos orientações práticas, pois é um livro cheio de exortação à fé e à obediência à palavra de Deus. Ao invés de olharmos com os olhos pessimistas, como alguns fazem, devemos ver o outro lado da moeda, ou seja, ver o que esse livro quer nos revelar, apesar das diversidades
que sofremos em nossas vidas. Antes de vermos e concluirmos que a humanidade caminha para o caos, devemos enxergar que a humanidade está caminhando para um fim glorioso ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo e sua igreja. Pois este é o tema central de Apocalipse, o triunfo de Jesus Cristo e da sua igreja. Mas apenas aquelas pessoas que depositam sua confiança em Jesus Cristo afirmam que Jesus vive e reina para sempre, sabe que Ele é quem governa o mundo e em breve voltará para buscar a sua igreja. O livro de Apocalipse também fornece estímulo pastoral aos cristãos que são perseguidos, podendo dizer que ainda é um livro que tem o objetivo para alertar aqueles que vivem em trevas. Jesus, ele tem o controle total da história da humanidade e, consequentemente, da sua igreja. E por esse motivo, podemos afirmar que, apesar dos eventos que vemos nos noticiários, das afirmações que são ditas nas igrejas de que Satanás é o príncipe desse mundo, e apesar das perseguições que a igreja de Cristo sofre por todo o mundo afora, eu digo que Satanás é o rei, é o príncipe, quer dizer, ele é o príncipe desse mundo, mas somente Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E mesmo com essas constantes perseguições, a igreja de Cristo nunca será destruída e os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo e então a igreja prevalecerá para sempre. Essa é a vitória final de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. O propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja na luta, contra o mal. Pois em Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará nossos olhos de toda lágrima, onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Nós podemos dizer que o livro de Apocalipse pode ser sintetizado com as seguintes características. Como é um livro que pertence aos livros da Bíblia, Apocalipse é um livro cristocêntrico, ou seja, é um livro onde a pessoa de Cristo é o centro da mensagem. Este livro é a revelação de Jesus para todos os povos, onde mostra a sua glória e majestade, e não simplesmente um livro que trata especificamente de eventos futuros. É também um livro onde contém diversos símbolos que servem mais para encobrir as verdades divinas para os ímpios, e é um livro que é descoberto para os salvos. É um livro profético, pois fala da vitória de Cristo e da sua igreja sobre todos os seus adversários em um tempo onde a igreja é perseguida. É um livro que traz juízos e condenações àqueles que resistem ao Senhor. É um livro com proporção universal, pois o apóstolo João vê nações e povos e não uma nação e um povo. É também um livro que inicialmente foi endereçado aos crentes que estavam sendo martirizados na época de João, mas não permaneceu assim, pois hoje ele é endereçado a todos os cristãos, que vai da primeira dispensação à segunda vinda de Cristo. Outra característica desse livro é que ele foi enviado a 7 igrejas da Ásia Menor. E como o número 7 é um número importante na cultura judaica, e nele o livro fala de 7 candeeiros,
7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. Aí nós podemos deduzir com isso que quando Jesus diz para enviar a carta às 7 igrejas, isso significa que ele queria que sua mensagem fosse enviada para toda a igreja em todos os lugares de todos os tempos. Muitos interpretam o livro de Apocalipse de formas diferentes. E existem 4 correntes de interpretação para Apocalipse. É a corrente pós-milenista, milenista, amilenista e mesomilenista. A corrente pós-milenista, em síntese, ela ensina que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo período de retidão e paz, que é chamado de milênio. Só que esse período de 1000 anos ele não é literal, mas diz respeito à duração de um período longo de tempo e não de 1000 anos. O milênio ele terminará com a segunda vinda de Cristo, ao invés de começar com ela. Um problema com essa é que essa linha de pensamento dos pós-milenistas, ela deixa de perceber que antes da vinda de Cristo estaremos vivendo um tempo de crise e não um tempo de despertamento espiritual universal. A corrente pré-milenista ensina que a segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. Já a corrente mesomilenista, que ela diz que ela ensina que a segunda vinda de Cristo acontecerá no meio do milênio. Com relação à corrente amilenista, eles não creem em um milênio literal. Eles creem que o milênio é um período indeterminado que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. É interessante dizer que muitos acreditam que os amilenistas, eles não creem no milênio baseado no fato da letra A encontrar-se antes da palavra milênio, julgando assim que como se fosse uma negação, ou ainda que eles descartam os primeiros 6 versículos de Apocalipse, capítulo 20, que fala de um reino de 1000 anos. Os amilenistas, eles creem no milênio, mas não interpretam de forma literal e acreditam que o milênio já está acontecendo no plano espiritual. E para finalizar, eu queria dizer que o Espírito Santo ele inspirou João a escrever o Evangelho que leva o seu nome, as cartas e o livro de Apocalipse. O objetivo do Evangelho ele foi escrito para os cristãos e para mostrar que Jesus Cristo é Deus. Já as cartas, chamadas de cartas joaninas, servem para encorajar os cristãos a terem firmeza da vida eterna, conforme está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 13. E o objetivo do livro de Apocalipse é para alertar o povo de Deus para estar preparados para a segunda vinda de Cristo. As coisas, elas podem estar difíceis para você, mas Deus sabe o que faz. E assim como Ele transformou o mal feito a José em bem, Deus ele tem o poder de transformar qualquer dificuldade em bênção para a sua vida. Confie, pois Ele está nos guiando para a Nova Jerusalém, onde Ele enxugará todas as nossas lágrimas, acabará com as nossas dores e preocupações, e também será o lugar onde habitaremos com Ele para sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.